O Hotel Copacabana Palace de São Paulo estava em seu momento mais glamuroso. Era a véspera do Réveillon de 2018, e os corredores de mármore dourado brilhavam sob a luz dos lustres cristalizados. No salão principal, a elite paulistana se preparava para a festa mais exclusiva da cidade, onde o convite custava R$15 mil por pessoa. No 47º andar do edifício anexo, Antônio Mendes observava tudo através da janela de seu escritório presidencial. Aos 52 anos, ele era o dono da rede hoteleira mais luxuosa do Brasil, herdeiro de um império construído por 4 gerações de sua família. Seus olhos frios refletiam a mesma arrogância que demonstrava com qualquer pessoa que considerasse inferior ao seu status. Antônio vestia um smoking italiano de R$20 mil e ajustava o relógio Patek Philippe de 300 mil que ornamentava seu pulso. Casado com uma ex-modelo internacional e pai de 3 filhos que estudavam em Harvard, ele personificava tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, exceto decência humana. Naquele momento, 40 andares abaixo, uma mulher negra de 34 anos caminhava nervosamente pelos corredores de serviço do hotel. Seu nome era Conceição Silva, e há 8 anos ela trabalhava como camareira-chefe do estabelecimento. Suas mãos calejadas denunciavam anos de trabalho árduo, limpando suítes presidenciais que custavam mais por noite do que ela ganhava em 1 ano. Conceição era mãe solteira de 2 filhas, Bianca, de 12 anos, e Camila, de 8. Elas eram sua vida, sua motivação para acordar às 4h da manhã todos os dias e trabalhar 12 horas ininterruptas. O salário de camareira-chefe era modesto, mas honesto, e ela sonhava em proporcionar às filhas uma educação que ela nunca teve. Naquela noite fatídica, Conceição havia sido escalada para preparar a suíte presidencial onde ficaria hospedado um sheik árabe, dono de uma das maiores fortunas petrolíferas do mundo. A suíte custava R$50 mil por noite e tinha acabado de receber uma decoração especial com flores importadas da Holanda. Conceição não imaginava que, nas próximas horas, sua vida seria completamente destruída por uma mentira cruel. Às 23h30, quando Conceição terminava os últimos retoques na suíte presidencial, ela ouviu passos no corredor. Era Antônio Mendes, acompanhado de 2 seguranças e da gerente-geral, senhora Beatriz Carvalho, uma mulher fria que sempre demonstrara desprezo pelas funcionárias negras. Conceição. A voz de Antônio ecoou pelo corredor como um trovão. Preciso falar com você. Agora! Conceição sentiu um arrepio na espinha. Em 8 anos de trabalho, Antônio nunca havia falado diretamente com ela. Funcionários como ela eram invisíveis para homens como ele. Sim, senhor Mendes. Conceição respondeu, enxugando as mãos nervosamente no avental. Antônio a olhou com desprezo absoluto. Onde está a pulseira de diamantes que estava na penteadeira da suíte? Que pulseira, senhor? Eu não vi nenhuma pulseira. Conceição respondeu, genuinamente confusa. Não minta para mim. Antônio explodiu. A esposa do sheik deixou uma pulseira de diamantes avaliada em R$2 milhões na penteadeira. Agora ela sumiu. Você foi a única pessoa que entrou na suíte após ela sair. O coração de Conceição disparou. Senhor, eu juro por Deus que não vi pulseira nenhuma. Eu só arrumei a cama, troquei as toalhas e coloquei as flores. Mentirosa, a senhora Beatriz se intrometeu. Eu sempre desconfiei de você. Sempre achei que você tinha cara de ladra. Conceição sentiu as lágrimas brotarem. Senhora, eu trabalho aqui há 8 anos. Nunca roubei nem um sabonete. Vocês podem revistar minhas coisas, revistar minha casa, fazer o que quiserem. É exatamente isso que vamos fazer. Antônio gesticulou para os seguranças. Revistam ela, revirem tudo. Os seguranças começaram a vasculhar a bolsa de Conceição, seus pertences, até mesmo suas roupas. A humilhação era pública. Outros funcionários observavam horrorizado a cena degradante. Conceição chorava de vergonha enquanto era revistada como uma criminosa comum. Não encontramos nada, senhor, relatou um dos seguranças. Óbvio, Antônio gritou. Ela já deve ter escondido em algum lugar. Pessoas como ela são espertas para roubar. Conceição caiu de joelhos. Suas mãos se juntaram em súplica. Senhor Mendes, pelo amor de Deus, eu tenho 2 filhas pequenas. Elas dependem de mim. Eu nunca roubaria nada. Por favor, acredite em mim.
A imagem da mulher negra de joelhos no chão de mármore, implorando por misericórdia enquanto era acusada falsamente, deveria ter tocado qualquer coração humano. Mas Antônio apenas sentiu mais prazer em exercer seu poder. Deveria ter pensado nas suas filhas antes de roubar. Antônio respondeu friamente: "Chamem a polícia. Quero essa ladra presa agora." A polícia chegou em 15 minutos. Conceição foi algemada na frente de todos os funcionários do hotel, como se fosse uma criminosa perigosa. As algemas metálicas cortavam seus pulsos delicados enquanto ela era arrastada pelos corredores de mármore. "Minha bolsa! Minhas filhas estão sozinhas em casa. Elas vão ficar preocupadas." Conceição gritava desesperadamente enquanto era levada. "Ladrões não merecem se preocupar com família", Antônio respondeu com crueldade. "Suas filhas vão aprender que crime não compensa." Conceição passou a noite inteira na delegacia, num cubículo frio e úmido que cheirava a urina e desespero. Ela não parava de chorar, pensando em suas filhas sozinhas em casa, esperando sua volta. Bianca era responsável demais para uma criança de 12 anos, mas Camila ainda tinha pesadelos e só conseguia dormir no colo da mãe. Na manhã seguinte, quando Conceição finalmente foi liberada por falta de evidências, descobriu que sua vida havia sido completamente destroçada. Antônio não apenas a demitira, mas também espalhou a notícia do roubo para todos os hotéis da cidade. Nenhum estabelecimento respeitável a contrataria jamais. As filhas de Conceição haviam passado a noite chorando, sem entender por que a mãe não voltara para casa. Bianca tentou acalmar a irmã mais nova, mas ela própria estava apavorada. "Mamãe foi presa por uma coisa que não fez", Conceição explicou às filhas, abraçando-as com força. "Mas vamos superar isso juntas. Mamãe vai encontrar outro trabalho." Mas não havia outro trabalho. Conceição bateu em centenas de portas, mas a marca de ladra a seguia como uma sombra. Supermercados, restaurantes, casas de família, todos haviam ouvido falar do escândalo no Hotel Copacabana Palace. Em 2 semanas, Conceição foi despejada de seu pequeno apartamento no Jardim Ângela. Com as 2 filhas, foi forçada a morar num abrigo municipal, um lugar superlotado onde 30 pessoas dividiam um quarto sem privacidade. "Mamãe, quando vamos voltar para nossa casa?" Camila perguntava toda noite, encolhida no colchão fino do abrigo. "Logo, minha filha. Mamãe vai arrumar tudo." Conceição mentia, abraçando as 2 meninas para aquecê-las. Bianca e Camila tiveram que mudar de escola porque o abrigo ficava do outro lado da cidade. Na nova escola pública, elas sofriam bullying por morarem em abrigo. Bianca, que sempre tirava notas excelentes, começou a ter dificuldades de concentração. Camila desenvolveu gagueira por causa do trauma. Conceição vendia doces na rua, catava material reciclável, fazia qualquer coisa para conseguir alguns trocados. Suas mãos, antes macias por usar luvas de limpeza profissional, agora estavam machucadas e sangrando de mexer com vidro e metal. À noite, sozinha no banheiro do abrigo, Conceição chorava silenciosamente. A injustiça que sofreu havia destruído não apenas sua vida, mas o futuro de suas filhas inocentes. E Antônio Mendes seguia sua vida de luxo, completamente alheio à devastação que havia causado. 3 anos se passaram desde aquela noite fatídica. Conceição, agora com 37 anos, havia conseguido sair do abrigo e alugar um pequeno cômodo numa favela da Zona Sul. Não era muito, mas era delas. Trabalhava como diarista em casas de classe média, ganhando R$ 80 por dia quando conseguia serviço. Bianca, agora com 15 anos, havia se tornado uma jovem séria e determinada. Ela estudava de madrugada à luz de vela quando faltava energia, sonhando em conseguir uma bolsa de estudos para cursar direito. Queria ser advogada para defender pessoas injustiçadas como sua mãe. Camila, com 11 anos, ainda sofria com pesadelos sobre aquela noite no hotel. Ela havia presenciado a mãe sendo humilhada na TV. Antônio deu entrevistas para vários canais, usando o caso como exemplo de como combater a criminalidade nos estabelecimentos de luxo. "Um dia eu vou provar que minha mãe é inocente", Bianca dizia com determinação além de sua idade. "Um dia esse homem vai pagar pelo que fez com a gente." Conceição admirava a força da filha, mas havia perdido a esperança. 3 anos tentando limpar seu nome. 3 anos de rejeição e humilhação. Ela se conformara em viver nas sombras, como uma criminosa que nunca foi.
O que Conceição não sabia é que a verdade tem uma forma peculiar de emergir, mesmo depois de anos enterrada em mentiras. Era março de 2022, quando tudo começou a mudar. Valentina Rodrigues, uma jornalista investigativa do jornal Estado de São Paulo, estava fazendo uma matéria sobre trabalho escravo em hotéis de luxo quando tropeçou numa informação perturbadora. Numa gravação anônima que chegou à redação, ela ouviu uma conversa entre dois ex-funcionários do Hotel Copacabana Palace. Eles falavam sobre um esquema envolvendo o proprietário e acusações falsas contra funcionários negros. Intrigada, Valentina decidiu investigar mais fundo. Ela conseguiu contato com Conceição através de uma ONG que ajudava mulheres desempregadas. Quando Valentina chegou ao pequeno cômodo onde Conceição morava com as filhas, ela ficou chocada com as condições precárias, mas ficou ainda mais impressionada com a dignidade e a força da mulher que encontrou. Senhora Conceição, Valentina disse, mostrando sua carteira de jornalista. Acredito que a senhora foi vítima de uma injustiça. Gostaria de me contar sua versão dos fatos? Conceição hesitou. 3 anos tentando convencer as pessoas de sua inocência haviam ensinado que ninguém acreditaria na palavra de uma camareira negra contra um milionário branco. Por que a senhora acreditaria em mim? Conceição perguntou com amargura. Todo mundo já decidiu que eu sou culpada. Porque tenho evidências de que a senhora pode ser inocente, Valentina respondeu mostrando alguns documentos. E porque meu trabalho é descobrir a verdade, não importa quão poderosa seja a pessoa que está mentindo. Conceição contou sua história para Valentina. Cada detalhe daquela noite terrível, a humilhação pública, a destruição de sua família. Bianca também deu seu depoimento, descrevendo como suas vidas foram arruinadas. Valentina passou semanas investigando. Conversou com ex-funcionários do hotel, revisou documentos, analisou imagens de segurança. O que descobriu a deixou furiosa. O Hotel Copacabana Palace tinha um histórico de acusar falsamente funcionários negros de roubo para demiti-los sem pagar indenizações. Era um padrão. E Conceição havia sido apenas mais uma vítima, mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Através de uma fonte anônima dentro do hotel, Valentina obteve acesso a documentos confidenciais e gravações de segurança que nunca haviam sido divulgadas. O que ela descobriu superou suas piores expectativas. A famosa pulseira de diamantes nunca existiu. Nas gravações de segurança, era possível ver claramente que a esposa do sheik nunca usou nenhuma pulseira durante sua estadia. Além disso, ela havia feito check-out 3 horas antes de Conceição entrar na suíte. Mas a evidência mais devastadora veio de uma gravação de áudio feita acidentalmente pelo sistema de intercomunicação do hotel. Na gravação, era possível ouvir uma conversa entre Antônio Mendes e a senhora Beatriz 2 horas antes da acusação contra Conceição. Precisamos nos livrar daquela camareira negra. A voz de Antônio era clara na gravação. Ela está ganhando muito dinheiro como chefe e ainda tem férias acumuladas. Se inventarmos uma acusação de roubo, podemos demiti-la por justa causa sem pagar nada. Mas, senhor Mendes, ela é uma das melhores funcionárias que temos. A voz da senhora Beatriz respondia. Não me importo. Ela é negra demais para estar numa posição de chefia. Os hóspedes ricos não gostam de ver gente como ela em cargos importantes. Invente qualquer coisa. Diga que ela roubou alguma joia de hóspede. E se ela negar? Quem vai acreditar na palavra de uma camareira negra contra a minha? Faça isso hoje à noite, durante a festa. Com toda aquela confusão, ninguém vai questionar muito. Valentina ouviu a gravação 5 vezes antes de acreditar no que estava escutando. Era a confissão completa de uma conspiração racista e cruel. Ela tinha em mãos a prova definitiva da inocência de Conceição e da maldade de Antônio Mendes. Valentina publicou a matéria numa sexta-feira de manhã. O título da manchete ocupou toda a primeira página do jornal. Gravação revela: milionário inventou acusação de roubo para demitir camareira negra. A repercussão foi imediata e devastadora. Em poucas horas, a notícia se espalhou por todas as redes sociais, jornais e emissoras de TV. As gravações de áudio foram reproduzidas infinitas vezes, e a voz de Antônio confessando o crime ecoou por todo o país. Conceição estava trabalhando como diarista quando Bianca ligou, chorando de emoção. Mãe, saiu no jornal. Todo mundo sabe que a senhora é inocente. Tem a gravação do homem confessando que inventou tudo.
Conceição deixou tudo e correu para casa. Quando viu a matéria no celular emprestado de um vizinho, ela desabou em lágrimas. 3 anos e meio de sofrimento, e finalmente a verdade havia triunfado. Eu sabia, mãe, Bianca disse, abraçando-a. Eu sempre soube que um dia a verdade ia aparecer. A reação pública foi de indignação absoluta. Nas redes sociais, Nebras Justiça para Conceição se tornou o assunto mais comentado do país. Milhares de pessoas compartilhavam a história, expressando revolta contra o racismo e a crueldade de Antônio. Protestos se formaram na frente do hotel Copacabana Palace. Hóspedes cancelaram reservas em massa. Empresas que tinham contratos com a rede hoteleira começaram a romper parcerias. Em 24 horas, Antônio Mendes havia se tornado o homem mais odiado do Brasil. No sábado de manhã, Antônio acordou com seu telefone tocando incessantemente. Eram jornalistas, investidores, clientes, todos querendo explicações sobre a gravação. Sua esposa, que estava passando temporada na França, ligou furiosa. Antônio, você está louco? A história está passando até na CNN Internacional. Meus amigos estão me ligando de Paris, perguntando se sou casada com um racista. Os filhos de Antônio, que estudavam em Harvard, também ligaram humilhados. Pai, nossos colegas estão rindo da gente. Tem protestos até aqui na universidade. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Antônio tentou controlar os danos, mas era tarde demais. O Conselho de Administração da rede hoteleira se reuniu numa sessão de emergência e votou por sua destituição imediata. 40 anos construindo um império e tudo desmoronando em 48 horas. Na segunda-feira, a Polícia Civil chegou ao escritório de Antônio com um mandado de prisão. Ele foi acusado de falsificação de provas, denunciação caluniosa, racismo e conspiração. As imagens dele sendo preso, de algemas, rodaram o mundo inteiro. Como se sente sendo preso injustamente? Gritou um repórter enquanto Antônio era colocado na viatura. Antônio não respondeu. Pela primeira vez em sua vida, ele estava experimentando na pele o que havia feito com Conceição. Enquanto Antônio enfrentava a justiça, Conceição vivia um momento surreal. Advogados do país inteiro ofereceram representá-la gratuitamente. Ofertas de emprego chegavam de todas as partes. Empresários queriam contratá-la como consultora em diversidade racial. A rede hoteleira, agora sob nova administração, ofereceu a Conceição uma indenização de 10 milhões de reais, além de um pedido público de desculpas e a oferta de um cargo executivo. Eu não quero ser rica, Conceição disse numa entrevista emocionante na TV. Eu só queria minha dignidade de volta. Queria que minhas filhas pudessem andar de cabeça erguida novamente. Mas Conceição aceitou a indenização. Não por ganância, mas porque finalmente poderia dar às filhas a educação e o futuro que sempre sonhou. Bianca conseguiu uma bolsa integral numa das melhores escolas particulares de São Paulo. Camila foi matriculada num colégio com acompanhamento psicológico para superar os traumas. Agora eu posso estudar direito de verdade, Bianca disse radiante. E quando me formar, vou defender outras pessoas como minha mãe. O julgamento de Antônio Mendes foi transmitido ao vivo por todas as emissoras. O Brasil inteiro parou para ver o homem que simbolizava o racismo institucional enfrentando a justiça. Conceição foi chamada para depor. Quando ela entrou no tribunal, de vestido azul e cabelo arrumado, não parecia mais a mulher quebrada de 3 anos atrás. Sua dignidade havia sido restaurada. Durante 3 anos e meio, Conceição disse ao microfone, sua voz firme e clara: eu e minhas filhas vivemos como criminosas. Fomos expulsas de nossa casa, humilhadas, rejeitadas. Minhas filhas sofreram na escola, desenvolveram traumas que carregam até hoje. Conceição olhou diretamente para Antônio, que mantinha os olhos baixos. Mas sabe qual foi o pior? Ela continuou. Não foi a pobreza, não foi a fome. Foi ver minhas filhas pequenas perguntando por que as pessoas diziam que a mamãe era ladra. Foi tentar explicar para crianças inocentes que existem pessoas capazes de destruir vidas inteiras só por racismo. As lágrimas corriam pelo rosto de muitas pessoas no tribunal, incluindo alguns jurados. O advogado de Antônio tentou argumentar que se tratava de um mal-entendido empresarial, mas as evidências eram irrefutáveis. A gravação não mentia. Quando chegou sua vez de falar, Antônio se levantou tremendo.
3 anos de processo haviam envelhecido seu rosto em uma década. Eu não tenho desculpa para o que fiz, ele disse, sua voz quebrada. Eu destruí a vida de uma família inocente por puro preconceito. Não mereço perdão. Pela primeira vez, Antônio demonstrava remorso genuíno. O juiz condenou Antônio a 12 anos de prisão pelos crimes de racismo, denunciação caluniosa, falsificação de provas e conspiração. Foi uma das sentenças mais severas já aplicadas para crimes de racismo no Brasil. O senhor Antônio Mendes, disse o juiz ao ler a sentença, usou sua posição de poder para destruir sistematicamente a vida de uma família trabalhadora, movido exclusivamente por preconceito racial. Sua ação não prejudicou apenas as vítimas diretas, mas contribuiu para perpetuar um sistema de opressão que fere os fundamentos de nossa sociedade. Antônio foi levado para a penitenciária de Tremembé, onde cumpriria sua pena em regime fechado. O homem que um dia humilhou uma camareira, agora usava o mesmo uniforme de presidiário que ele achava que Conceição merecia. 2 anos depois, algo inesperado aconteceu. Conceição recebeu uma carta de Antônio na prisão. Senhora Conceição, sei que não tenho direito de pedir sua atenção, mas preciso dizer algumas coisas que me consomem todos os dias. Na prisão, aprendi a conviver com pessoas que eu considerava inferiores. Aprendi que o valor de um ser humano não tem nada a ver com a cor da pele ou a conta bancária. Conheci homens pobres e negros com mais dignidade e caráter do que eu jamais tive. Todos os dias, penso no que fiz com sua família. Penso na Bianca e na Camila. 2 meninas inocentes que sofreram por causa da minha maldade. Não busco perdão, porque sei que não mereço. Busco apenas a chance de passar o resto da minha vida tentando compensar o mal que causei. Criei um fundo em nome de suas filhas que pagará integralmente a educação delas até a pós-graduação. Também estou doando todo o meu patrimônio restante para organizações que combatem o racismo. Não é suficiente, sei disso. Nada que eu faça apagará a dor que causei. Mas é tudo o que posso oferecer. Obrigado por me ensinar, mesmo sem querer, o que significa ser humano. Antônio Mendes. Conceição dobrou a carta e aguardou. Ela havia aprendido que guardar raiva só envenenava o próprio coração. 3 anos depois da condenação, Conceição fez algo que surpreendeu todo mundo. Decidiu visitar Antônio na prisão. Quando eles se encontraram na sala de visitas, Antônio parecia um homem completamente diferente. Mais magro, cabelos grisalhos, olhos que refletiam arrependimento genuíno. Por que veio me ver? Antônio perguntou, genuinamente surpreso. Porque guardar ódio me fazia mal, Conceição respondeu. E porque quero que você veja no que suas filhas se tornaram. Conceição mostrou fotos de Bianca, agora com 18 anos, que havia acabado de ganhar uma bolsa integral para estudar direito na USP. E de Camila, de 14 anos, que se destacava na escola e queria ser jornalista. Elas superaram tudo o que você fez conosco, Conceição disse. Cresceram mais fortes, mais determinadas. Você quis nos destruir, mas só conseguiu nos fortalecer. Antônio chorou ao ver as fotos. Eu as destruí. Não, Conceição o interrompeu. Você tentou. Mas nós somos mais fortes que seu ódio. Conceição se levantou para ir embora, mas antes disse: Eu perdoo você, Antônio. Não por você, mas por mim. Porque meu coração não foi feito para guardar rancor. 5 anos depois do julgamento, Bianca se formou em Direito com louvor na USP. Em seu discurso de formatura, ela disse: Dedico este diploma à minha mãe, Conceição Silva, que me ensinou que nossa verdadeira força não vem de nossa posição social, mas de nosso caráter. Ela me mostrou que podemos ser quebrados, mas nunca derrotados. Conceição estava na plateia, radiante de orgulho. Ao seu lado, Camila, agora uma jovem de 16 anos que escrevia para o jornal da escola. Antônio cumpriu sua pena integral. Quando saiu da prisão, aos 62 anos, era um homem transformado. Dedicou o resto de sua vida a trabalhar em organizações que combatem o racismo, usando sua própria história como exemplo do mal que o preconceito pode causar. Ele nunca mais teve contato direto com Conceição e suas filhas. Respeitava o espaço delas, mas de longe acompanhava suas conquistas com uma mistura de admiração e remorso.
Conceição abriu sua própria empresa de consultoria em diversidade racial, ajudando empresas a criar ambientes mais inclusivos. Tornou-se uma das palestrantes mais respeitadas do país, contando sua história para inspirar outras pessoas que sofreram injustiças. A verdadeira vitória, ela dizia em suas palestras, não é destruir quem nos machucou. É mostrar que somos maiores que a maldade alheia. É transformar nossa dor em força para ajudar outros. Numa manhã ensolarada de domingo, Conceição estava em sua nova casa, uma residência confortável que comprou com o dinheiro da indenização, preparando almoço para as filhas. Bianca estudava para o exame da OAB. Camila escrevia uma matéria sobre injustiça social. Mãe, Bianca disse olhando da apostila, você se arrepende de ter perdoado aquele homem? Conceição sorriu, mexendo a panela de feijoada. Nunca, minha filha. Perdoar ele foi me libertar. O ódio era uma prisão que eu mesma construí. Quando perdoei, me tornei realmente livre. Camila levantou os olhos do computador. E se ele não tivesse se arrependido? E se continuasse sendo malvado? O arrependimento dele não mudaria minha decisão de perdoar. Conceição respondeu. Perdão não é sobre a outra pessoa merecer. É sobre não permitir que a maldade alheia enveneneie nosso coração. As 3 mulheres almoçaram juntas, rindo e planejando o futuro. Lá fora, o sol brilhava forte sobre São Paulo, a mesma cidade que um dia foi palco de tanta injustiça e que agora testemunhava o triunfo da dignidade sobre o preconceito. E assim, a verdadeira justiça se completou. Não através da vingança, mas através da transformação. Não através do ódio, mas através do perdão. Não através da destruição do opressor, mas através da elevação dos oprimidos. Conceição Silva havia provado que a maior vitória não é fazer nossos inimigos pagarem por suas maldades, mas mostrar que somos capazes de nos elevar acima delas. A camareira humilhada se tornara uma empresária respeitada. A mãe desesperada criara 2 filhas brilhantes. A mulher destruída se transformara num símbolo de resistência e dignidade. E tudo isso sem precisar se vingar, apenas sendo melhor que aqueles que tentaram destruí-la.